Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado a todos aqueles que nos vão acompanhar em mais esta atividade, uma atividade do Centro de Apoio Alzheimer de Viseu e das Obras Sociais de Viseu, em parceria com o município de Viseu, e é uma atividade que se enquadra no mês mundial da doença de Alzheimer, e por isso mesmo nós estamos aqui com duas pessoas que muitos já conhecerão, outros que poderão ainda não conhecer, conhecerão hoje, que é a doutora Emília Vergueiro e a doutora Sandrina Neri, que são duas pessoas que colaboram connosco, Centro de Apoio Alzheimer de Viseu e Obras Sociais de Viseu, há bastantes anos. Elas são, no fundo, os rostos visíveis e quem está todos os dias a trabalhar com as pessoas com demência, com os cuidadores de pessoas com demência e com as suas famílias. E começo exatamente por agradecer o trabalho que fazem todos os dias connosco, nesta organização, e com as pessoas com demência, com os seus familiares, com os seus cuidadores, formais e informais, e nelas agradecer também a todos os colaboradores das Obras Sociais que acreditaram neste projeto, que acreditam neste projeto e que se revêem no mesmo. Hoje temos um tema muito específico, são os sinais de alerta, dos quais vos irão falar as colegas de que falei agora, a doutora Sandrina Neri e a doutora Emília Vergueiro, mas antes disso não podia deixar de dizer que temos também um programa vasto ao longo deste mês, com cerca de 30 atividades, são no fundo 30 atividades e 30 gestos que nós queremos ter para que não se deixem esquecidas as pessoas com demência e os seus cuidadores. E sabemos que esta pandemia afetou muito todos nós, mas afetou muito essencialmente as pessoas mais fragilizadas, neste caso concreto as pessoas com demência, os seus cuidadores formais e informais. E por isso nós entendemos que valeria a pena durante este mês fazer um reforço e com o apoio que tivemos do município incondicional desde o primeiro momento, conseguimos de facto ter um programa que ajudará a fazer, no bom sentido, algum barulho para que estas pessoas não fiquem esquecidas. E não poderia também deixar de dizer, porque saiu ontem mesmo um novo relatório da Organização Mundial de Saúde e que tem dados que, obviamente, vêm dar força àquilo que é o nosso trabalho e que reforçam a ideia de tudo o que nós temos que fazer. E também porque nós entendemos que devemos aprender com os melhores e fazer com os melhores e queremos ser sempre também parceiros de referência no trabalho que fazemos, temos vindo a fazer um trabalho no sentido de nos podemos associar à Alzheimer Disease International e exatamente por isso é que aderimos, como podem ver também em rodapé, ao mês mundial da doença de Alzheimer, que este ano tem como tema de campanha conhecer a demência, conhecer a doença de Alzheimer. E nesse relatório tem alguns dados, e obviamente saiu mesmo ontem, portanto também não houve tempo para nós, no âmbito do Centro para Alzheimer Viseu, podemos trabalhá-lo densamente, assim posso dizer, porque não deu efetivamente tempo. De qualquer das formas, reunimos aqui, a nossa equipa reuniu aqui alguns dados que eu passarei aqui a dar conhecimento, até como quebra-gelo, se assim posso dizer, para o trabalho que as colegas depois farão de seguida. E, portanto, neste relatório, que foi lançado ontem, como disse, portanto, no âmbito exatamente do mês mundial da doença de Alzheimer, um relatório extenso, denso, organizado, que é organizado anualmente pela Organização Mundial de Saúde, diz-nos o seguinte, aqui há algumas informações que poderão ser relevantes, que a demência irá triplicar nos próximos 50 anos, o número de pessoas com demência irá triplicar nos próximos 50 anos e, se estivermos a falar num hiato temporal de 30 anos, o número de pessoas com demência no mundo irá duplicar. Sabemos também que a demência já é a 7ª causa de morte no mundo. Uma outra questão que é absolutamente relevante é que estima-se que hoje existam cerca de 55 milhões de pessoas com demência no mundo e que, a breve prazo, como disse há pouco, venhamos a ter em 2030 cerca de 139 milhões, portanto, estamos aqui a falar de duplicar em 30 anos e triplicar em 50 anos, mas são obviamente também estimativas, até porque sabemos que agora com a pandemia há um risco forte de aumentar ainda mais o número de pessoas com demência. Dizer que a Europa é a segunda região do mundo com o maior número de pessoas com demência e que este fator é também, estes números têm aqui também duas causas essenciais, que têm a ver com a questão da longevidade, porque sabemos que a esperança média de vida aumentou e sabemos também que envelhecer não é sinónimo de demência, mas que obviamente é um dos principais fatores de risco para que as pessoas possam vir a desenvolver demência. E sabemos que, felizmente, cada vez vivemos mais anos. A questão que ainda nos falta trabalhar é vivemos mais anos com qualidade de vida. Depois sabemos também que as pessoas com demência, e estamos ainda no período de pandemia, que ainda não conseguimos debelar, e daqui também o apelo a que todos nós continuemos a ter um comportamento responsável para que consigamos o mais rapidamente possível libertar-nos da pandemia. Sabemos que estas pessoas, as pessoas com demência, as pessoas que sofrem de doenças neurodegenerativas, estão também elas mais suscetíveis de poder desenvolver demência e demência mais grave. Depois, sabemos também que em Portugal, como no resto do mundo, quem mais cuida das pessoas com demência continuam a ser as famílias. Portanto, são os cuidadores informais,
os cuidadores familiares que, em regra, cuidam dos seus familiares, e exatamente por isso também fazemos aqui o apelo para que se implemente efetivamente o Estatuto do Cuidador Informal, que é um tema que também trabalharemos durante este mês. E sabemos também que são poucos ainda os países que têm um plano nacional para a demência ou uma estratégia nacional para a demência. São muito poucos os países, maioritariamente são países enquadrados na União Europeia. Portugal, desde 2018, tem uma estratégia da saúde na área das demências, foi aprovada, mas sabemos também que esta estratégia, a implementação desta estratégia, e eventualmente a pandemia pode ser, obviamente, também um motivo, mas não poderá explicar tudo, que esta estratégia, do ponto de vista da implementação, tem andado devagarinho, parado. E nós também queremos chamar a atenção para isso, que faz sentido e é urgente que esta estratégia, que até está bem definida, seja implementada. Ainda assim, continuamos a defender, tal como a Alzheimer Disease International também defende, que faz sentido, além de uma estratégia nacional da saúde, que é fundamental, mas que possa existir um plano nacional da demência que integra as várias áreas, a saúde, a área social, as organizações estatais, as organizações do terceiro setor e, obviamente, as famílias e as pessoas com demência. Que lhes seja também a eles dado voz para que possam estabelecer aquilo que é o melhor percurso de cuidados para cada uma das pessoas. E, portanto, é urgente, efetivamente, que se implemente uma estratégia coerente, que chegue às pessoas e que permite melhorar, normalizar o mais possível a vida de todas as pessoas, das pessoas com demência, dos seus cuidadores e das suas famílias. E sabemos também que é fundamental a questão do diagnóstico atempado. E sabemos que esse é um dos grandes problemas. Inclusivamente, sabemos que a cada 3 segundos, e com certeza as colegas falarão nisso, haverá uma pessoa que desenvolve demência, que tem um diagnóstico de demência no mundo, mas a grande questão está em que muitas pessoas não têm, nem nunca chegam a ter um diagnóstico. E ele é fundamental. Um diagnóstico certo e atempado é fundamental. E para que isso aconteça, obviamente, implica que todos nós estejamos atentos aos sinais que, no fundo, funcionam como alerta. E é esse o tema de hoje que vamos desenvolver, que a doutora Sandrina e a doutora Emília irão desenvolver, ou seja, vão tratar de um tema que nós selecionámos como tema estruturante deste mês mundial da doença de Alzheimer, que tem que ver com a questão de conhecer a doença, conhecer a demência, conhecer a doença de Alzheimer, porque conhecer é poder. E então, o que faz sentido é que nós, ainda que nos custe, como é evidente, porque quando nos toca a nós pessoalmente, quando é um familiar nosso, as coisas mudam de figura, todos nós sabemos, mas não podemos, efetivamente, como faz a avestruz, colocar a cabeça debaixo da areia. Portanto, é bom que nos capacitemos, que tenhamos conhecimento e que estejamos atentos aos sinais de alerta para que possamos atuar em tempo útil e, acima de tudo, conjuntamente com a pessoa que desenvolve demência, poder escolher o seu caminho. E passo a palavra às minhas colegas para que possam continuar a apresentar, neste caso concreto, começar a apresentar o seu trabalho neste âmbito relacionado com as questões que têm que ver com os 10 sinais de alerta da demência, e deixo também já o convite para quem puder estar, para logo às 17 horas ir à Quinta da Cruz, à inauguração oficial de uma exposição que tem que ver exatamente com os sinais de alerta. Podem comentar no chat e nós, se possível, ou ao longo da exposição, os colegas farão também essa questão, ou no final, poderemos tentar responder algumas das questões ou comentários. E passo então para as colegas. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, quero dar-vos as boas-vindas, portanto, a quem está em direto connosco, a quem depois também pode assistir à nossa apresentação, portanto, ao tema que vamos falar aqui posteriormente, portanto, é uma apresentação que vai ficar depois disponível para que possam aceder mais tarde. Então, hoje vamos começar a falar, na importância dos sinais de alerta, mas não podemos falar dos sinais de alerta realmente sem passarmos primeiro e percebermos primeiro como é que funciona o nosso cérebro, que no fundo é o que comanda tudo aquilo que nós fazemos, não é? Portanto, o nosso cérebro é a nossa vida, como estão a ver na apresentação que estamos a partilhar convosco, e é preciso percebermos, antes de mais, que é através do nosso cérebro que nós somos o que somos, não é? Portanto, esta parte mais complexa, tão pequena, que é o nosso cérebro, mas mais complexa, que controla tudo o que fazemos. No fundo, é o que dá significado às nossas memórias, não é? Portanto, guarda não só as nossas memórias, não só as nossas recordações, as nossas vivências, mas dá significado a todas as nossas memórias e torna-as mais recentes
ou guarda-as para mais tarde podermos aceder a elas. Ajuda-nos também a compreender tudo o que nos rodeia, portanto, onde nós estamos inseridos, tudo o que é o nosso mundo, o meio que nos rodeia, dá significado a tudo isso. Também participando no nosso raciocínio lógico, nosso raciocínio concreto, no fundo, controla tudo o que nós fazemos. Interpreta o que vemos, ouvimos e as nossas sensações, ou seja, estão incluídas aqui os nossos sentidos, não é? Portanto, o controle sobre os nossos sentidos. Tudo o que pensamos, o que sentimos, o que dizemos, o que fazemos, também é controlado pelo nosso cérebro, a nossa ação, ok? Portanto, segundo toda a nossa percepção, as nossas experiências vividas ao longo do nosso tempo de vida. E controla também a forma como resolvemos os problemas e tomamos as nossas decisões. Então, quer isto dizer que, vou passar ao slide seguinte, quer isto dizer que, quando falamos no nosso cérebro, estamos a falar não só nas nossas áreas cognitivas, a nossa parte cognitiva, como o nosso psicológico, o nosso comportamento, a nossa ação, a nossa funcionalidade de tudo o que fazemos, e também a parte emocional. E a parte emocional aparece aqui mais destacada porque é realmente uma das áreas, como vamos ver posteriormente, é uma das últimas áreas a ser perdida mesmo num processo de demência, ok? Portanto, temos que ter atenção ao nosso cérebro primeiro, antes de passarmos a falar, seja de que tema for em seguida. Então, o cérebro também envelhece, não é? Portanto, para além destas características tão importantes, conforme o nosso corpo envelhece, o cérebro também passa por esse processo de envelhecimento normal. E, portanto, como já foi falado ainda há pouco, a demência não faz parte de um processo de envelhecimento normal, não é? Portanto, já é um processo patológico. No fundo, as alterações normais não são patológicas, mas são alterações normais da idade e que advêm com algumas alterações cerebrais, nomeadamente a nossa diminuição da nossa massa cerebral, entre 7% a 8% em situações normais, que pode ir até 15%, como podemos ver no slide que está a aparecer. Existe uma diminuição desta massa, o número das interconexões dos nossos neurónios vai decrescendo com o tempo, existe um declínio dos neurotransmissores, portanto a informação que é passada entre os nossos neurónios também sofre algumas alterações, e assim como a diminuição do número e da complexidade das nossas dendrites, portanto dessas próprias conexões que fazem com que nós aprendamos as coisas desde que somos pequenos, não é? Portanto, quando temos 18 a 19 anos, como estamos a ver no slide que vos aparece, no fundo nós estamos no auge, digamos assim, do nosso nível de processamento, de aprendizagem. Portanto, conseguimos, desde pequenos até esta idade, conseguimos absorver muita informação e processá-la de forma até bastante rápida e considerável. Ao longo do nosso processo de vida, aliás, aparece logo aqui nos 20 anos a dizer que pode ocorrer um deterioro cognitivo, portanto, um declínio, algum pequeno declínio cognitivo, não é? Portanto, já não conseguimos absorver tanta informação como conseguimos até ali, mas sim consolidamo-la e preservamo-la ao longo do tempo, ok? Portanto, com a idade, todas as emoções, tudo o que nós vivemos vai ganhando raízes, vai se consolidando e vai então fazendo com que nós consigamos manter a nossa atividade cerebral ativa, preservando e construindo a nossa reserva cognitiva também, para nos guiar ao longo da nossa vida. É então a partir não tanto a partir dos 80, pode começar um pouco antes, mas é a partir desta altura em que realmente é possível existir estas diferenças do envelhecimento normal, portanto, características de um envelhecimento normal, que não são um processo de demência,
mas sim que acompanham o nosso envelhecimento, que nós percepcionamos no nosso corpo também, acaba também por acontecer ao nível cerebral, do nosso cérebro. Então, podemos dizer com isto, com esta passagem desde da nossa evolução como seres, não é? Portanto, do nosso desenvolvimento como seres, que este envelhecimento pode-nos então trazer algumas alterações na nossa vida, ok? E são elas então, à medida que existem menos conexões dos nossos neurónios, digamos assim, que existe essa redução, essas possíveis ligações, que pode estar também e pode ser influenciada depois também com o nosso próprio processo de vida, as nossas atividades diárias, se nós nos estimulamos mais, se não estimulamos tanto. Portanto, pode ajudar-nos a preservar ou realmente a agravar um bocadinho mais estas perdas, mas é normal no nosso envelhecimento nós termos uma velocidade de processamento de tudo aquilo que entra, portanto, tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida diária acaba por ter um processamento mais lento. Não quer dizer que nós não consigamos fazer as coisas, não consigamos aprender, mas sim essa aprendizagem vai ser mais lenta, ok? Portanto, vai ser feita de um processamento diferente. A nossa atenção e a nossa concentração também sofre algumas alterações, portanto, com estas alterações no nosso cérebro. Podem existir alterações ao nível na linguagem também, ao nível da abstração e da própria flexibilidade mental, muitas das vezes acompanhada com alguma rigidez de pensamento, e alterações ao nível da memória também são muito frequentes e, portanto, e muitas das vezes nos deixam alerta estas questões de memória. Mas nós sabemos, e mais à frente vamos ver esta diferenciação entre o que pode ser normal, portanto, o que é normal de acontecer e o que pode já ser indicativo, portanto, e precisamos realmente de perceber porque é que está a acontecer, mas existem alterações que são normais. Há uns anos atrás pensava-se realmente que com a idade, portanto, o nosso cérebro já não fosse capaz de regenerar e já não fosse capaz de criar mais ligações entre os neurónios. Hoje, felizmente, nós sabemos que isso não é verdade, portanto, existem inúmeros estudos científicos que nos vêm dizer o contrário, felizmente, não é? E sabemos que, mesmo com todas estas alterações normais do envelhecimento, o nosso cérebro continua a criar novas ligações, novos neurónios, portanto, é o processo que nós chamamos de neurogénese, assim como continua também a existir uma neuroplasticidade cerebral, portanto, que nos ajuda a adaptar, a remodelar portanto, as nossas áreas, tendo em conta as nossas necessidades e o que precisamos no momento, assim como também continua a existir uma resiliência do nosso cérebro no caso de termos alguma lesão, ok? Portanto, com esta reserva cognitiva que já referi há pouco, realmente que nos ajuda aqui, no caso de nós termos algum problema a longo prazo. Mas, então, quando nós falamos em envelhecimento normal, temos também, por outro lado, este envelhecimento patológico. E aqui nós incluímos realmente estes processos de demência. A demência, como já foi referido, é um problema de saúde mundial, não é? Pelo seu impacto a nível mundial, seja pelos números, pela sua prevalência, seja pelo seu próprio prognóstico a longo prazo. Sabemos que os números já alteraram, não é? Como já foi referido há pouco, portanto, houve aqui já algumas alterações nestes números que tivemos acesso apenas ontem, o que nos deixa ainda mais alerta, não é? Porque se em 2018, há bem pouco tempo, falávamos e sabíamos que tínhamos 50 milhões de pessoas, neste momento já falamos em 55 milhões.
O importante realmente destes números é perceber este aumento crescente. Portanto, realmente a cada 3 segundos existe alguém, algures no mundo, que tem um diagnóstico de demência. Não sabendo nós todos os casos existentes, porque para se considerar demência é necessário existir realmente um diagnóstico, o qual nem sempre é fácil de conseguir chegar. Okay? A prevalência, existem muitos tipos de demência, que vamos ver um bocadinho mais à frente, mas a prevalência assenta realmente na demência de Alzheimer, portanto, aparecendo esta como a demência mais prevalente em todos os casos de demência, incluindo em Portugal, como estamos a ver. Portanto, em 2018, com os dados que tínhamos aqui, eram 194 mil pessoas, não é? Portanto, ou seja, acaba por abarcar aqui 1,71% da população. É um número bastante significativo. Sendo que destes números temos a demência de Alzheimer como prevalente. No entanto, sabemos neste momento que temos também outro tipo de demência, que é a demência vascular cerebral, que acaba também por estar em crescente aumento. Daí esta importância, quando nós falamos num diagnóstico precoce, esta importância do diagnóstico para trabalharmos no prognóstico da própria demência. Ora, e quando nós falamos em demência, a que é que nós nos estamos a referir em concreto? A demência é uma síndrome orgânica adquirida. Quer isto dizer que ninguém nasce com demência. Portanto, é uma doença que vai evoluindo ao longo dos anos. É crónica, portanto, não tem cura, infelizmente. Portanto, esperemos conseguir chegar a esta cura. Realmente é uma doença que não tem cura, mas é possível viver bem com um diagnóstico de demência se trabalharmos realmente neste diagnóstico precoce e na qualidade de vida da pessoa, o aprender a viver com este tipo de problema de saúde. No fundo, o que acontece com esta doença é que ela leva a uma degeneração gradual de todas as zonas do nosso cérebro. Portanto, como vimos, a importância que o nosso cérebro tem para nós, portanto, para tudo o que nós fazemos, no fundo, com este problema de saúde, todas estas funções cerebrais vão ser afetadas, embora de forma diferente, dependendo de pessoa para pessoa, mas também do tipo de demência diagnosticada, não é? Portanto, em que estamos a referir-nos. Existe uma perda progressiva das capacidades, sejam elas cognitivas, mas também funcionais, alterações ao nível psicológico, comportamento, emoções, ou seja, todas aquelas características que nós falámos há pouco, que são controladas pelo nosso cérebro. A longo prazo, gera incapacidade e mesmo dependência nas mais diversas atividades familiares, sociais, mas também laborais e do cotidiano. Acaba por gerar realmente uma desadaptação da pessoa ao meio em que está inserida. Portanto, aquela capacidade de nós nos inserirmos no meio e o significado que o meio tem para nós acaba por gerar estas alterações. Ao nível cognitivo, portanto, memória, ao nível da memória, não só o que fazemos, vamos ver um bocadinho mais à frente, não vou explorar muito esta parte aqui, mas realmente o que fazemos, as pessoas que nos rodeiam, portanto, quem nós somos, não é? Como fazemos as coisas, todas estas capacidades são geradas não só pela memória,
mas são trabalhadas ao nível da nossa capacidade de memória. A orientação, seja ao nível temporal, espacial, mas também pessoal. As nossas funções executivas, que no fundo trabalham e geram aqui a nossa flexibilidade, a flexibilidade que nós temos nas tarefas que desenvolvemos no nosso dia-a-dia, a nossa resolução de problemas, o planeamento, a execução de tarefas, o próprio pensamento lógico, o concreto ou mesmo o abstrato, aqui a própria sequenciação da ação, porque tudo o que nós fazemos no nosso dia-a-dia é aprendido e, portanto, é gerado através de uma sequenciação de várias ações que fazemos. Portanto, também geram-se aqui alterações. Ao nível do cálculo, portanto, que está presente na nossa vida mesmo de forma indireta, a linguagem e a comunicação também sofrem as suas alterações, não só o que eu digo, mas também ao nível da própria compreensão, atenção. Aqui as gnosias, que pode ser uma palavra não tão conhecida por nós, no fundo, refere-se ao reconhecimento do mundo, portanto, do mundo que nos rodeia através dos nossos sentidos, não é? Portanto, sejam elas as gnosias visuais, ao nível visual, auditivo, olfativo, o gosto, portanto, o gustativo, mas a própria gnosia para as formas, portanto, tudo isto, a percepção do mundo como nós o conhecemos desde que começamos a criar a nossa aprendizagem, e depois também ao nível das praxias. E quando falamos em praxias, no fundo, é a nossa capacidade de executar movimentos, ok? Movimentos coordenados, a marcha, a nossa parte construtiva, o vestir. Portanto, tudo isto são capacidades cognitivas que acabam por estar alteradas com a demência. Ao nível das alterações psicológicas, a pessoa sofre alteração ao nível do humor, portanto, mais prevalência de quadros depressivos, manias, hipomanias, disforias, a irritabilidade, portanto, existe um quadro mais de irritabilidade, ansioso, mas também ao nível das emoções afetivas, portanto, a pessoa pode ter um embutamento afetivo, pode existir uma indiferença ao nível afetivo, mesmo para quem se relaciona com a pessoa. Pode haver aqui episódios de agressividade, a labilidade emocional ou até pessoas com mais apatia, não é? Portanto, como podemos perceber, são emoções bastante dispares uma da outra, não é? Porque partimos da agressividade para a apatia. O que quer dizer que nem todas as pessoas são afetadas de igual forma, ok? Portanto, isto são possíveis alterações, o que não quer dizer que a pessoa que tem demência tenha que ter todas estas alterações, não é? Portanto, nós sabemos que as pessoas não têm todas estas alterações. Podem existir alterações também ao nível do pensamento e neste caso referimos-nos a delírios, portanto, delírios muito presentes em quadros de demência, diz respeito, por exemplo, ao roubo, à perseguição e ao ciúme, isto porque a nossa percepção fica alterada para o mundo que nos rodeia, não é? Portanto, existe aqui a percepção, não nos podemos esquecer que temos as alterações cognitivas que também acabam por influenciar nestas próprias alterações psicológicas, porque se eu arrumei, sei lá, os papéis do banco e arrumei-os tão bem que já não recordo onde é que os arrumei, eu não tenho percepção do meu problema de saúde. E então, aquilo que eu vou pensar desde logo é que realmente alguém me roubou, não é? Portanto, não podemos deixar de fazer esta relação
também entre as alterações cognitivas e as próprias alterações psicológicas que podem aparecer neste tipo de quadros. Temos também alterações ao nível da sensoperceção, e aqui já nos estamos a referir mais a quadros de alucinações, não é? Portanto, ilusão ou alucinações. Podem ser de variados tipos, visuais, auditivas, somáticas, não é? Portanto, ao nível do olfato, o gosto, a própria sinestésia, podem ser também prevalentes nos quadros de demência, claro, mais nuns do que noutros. E ao nível da personalidade, pode existir uma perda pragmática social, portanto, uma inflexibilidade e o próprio neuroticismo, não é? Portanto, a pessoa mais facilmente sente e experiencia sentimentos como a ansiedade, a preocupação, portanto, o medo, a raiva, a frustração. Ao nível comportamental, também temos alterações. No comportamento motor, a pessoa pode apresentar uma hiperatividade motora, portanto, o deambular de um lado para o outro, pode ser percebida uma agitação, uma inquietação, comportamentos diferenciados, estranhos, não característicos da pessoa, não é? Portanto, naquele caso em concreto, podemos assistir a mutismos, ecolálias, ecopraxias, portanto, e muitos mais. Comportamentos alimentares, também podemos podemos ter pessoas que realmente referem uma anorexia, portanto, existe aqui uma recusa na alimentação, ou, por outro lado, uma hiperfagia, não é? Portanto, o exacerbar da ingestão de alimentos de forma considerável para aquilo que a pessoa fazia anteriormente. Comportamento sexual também sofre as suas alterações, portanto, verificamos uma diminuição ou um aumento considerável deste desejo sexual, uma impulsividade, portanto, no que diz respeito a comportamento sexual. Mas também o sono sofre as suas alterações. Portanto, podemos ter pessoas que experienciam insónias ou, por outro lado, pessoas que experienciam hipersónias, não é? Portanto, existe uma inversão do ciclo do sono, mais uma vez, muitas das vezes relacionado com as alterações ao nível da orientação temporal, portanto, estas perdas cognitivas, mais uma vez, a interferirem ao nível do comportamento. Avançando mais um pouquinho, e tendo em conta todas estas alterações que acabámos de ver há pouco, leva-nos para alterações funcionais, não é? Portanto, ao nível funcional. E aqui falamos nas alterações instrumentais de vida diária e as alterações básicas na nossa vida diária que se referem ao nosso autocuidado. As primeiras que sofrem alterações são as nossas atividades instrumentais de vida diária, ou seja, aquelas que requerem um esforço maior da nossa parte para serem executadas, não é? Portanto, o conduzir, temos alguns exemplos, existem muitos outros, como é óbvio, tudo o que nós fazemos no fundo, mas temos aqui alguns que são os que se denotam mais, por exemplo, conduzir, não é? Portanto, ou deslocar-se sozinho em transportes públicos, usar o telefone, o cozinhar, portanto, ir às compras, o cuidado da casa, a toma de medicação, o próprio lidar com o dinheiro, portanto, aqui o cálculo e a própria percepção do dinheiro são as primeiras, realmente são as primeiras a sofrer alguma alteração, porque exigem muito mais processamento da pessoa para as poder concluir. Mas também temos o autocuidado, não é? Portanto, o básico da nossa vida, as nossas necessidades básicas, alimentação, higiene pessoal, o vestir e despir,
a mobilidade e o controle de esfínteres a longo prazo também sofrem as suas alterações. Quer isto dizer então, concluindo esta parte, que todas estas alterações que nós vimos até agora, inicialmente acabam por gerar uma dependência e uma autonomia muito mais reduzida, não é? Portanto, com as capacidades intelectuais afetadas, que são as primeiras a ser afetadas, portanto, existe uma redução realmente desta independência e desta autonomia, que se agrava então com a necessidade de apoio ao nível de cuidados e mais tarde a necessidade de ter um cuidador a tempo inteiro, não é? Portanto, com esta alteração ao nível dos comportamentos e mais tarde esta alteração ao nível das nossas atividades de vida diária, o nosso dia a dia. Portanto, aqui podemos ver os vários... Existem mais de 100 tipos de demência, não é? Portanto, algumas nós ouvimos falar mais, porque são as mais prevalentes, como já disse há pouco. Temos realmente uma prevalência na doença de Alzheimer entre 50% a 75% de todos os casos de diagnóstico existentes. Temos a seguir a demência vascular cerebral, com 20% a 30%, demência de corpos leve, mais caracterizada. Portanto, nesta demência acabamos por incluir mais quadros de alucinação, e a demência frontotemporal, mais ao nível do comportamento. Portanto, todas elas têm as suas características próprias. Existem também as demências secundárias, não é? Portanto, enquanto que estas demências podem não ter a questão crónica, não é? Portanto, pode estar mais acentuada, existem as demências secundárias que são tratáveis, ok? Quando descobertas atempadamente. Então, é necessário e é importante ter um diagnóstico diferencial e perceber, mesmo ao nível do tipo de demência existente, de qual é que estamos a falar, para depois, então, partirmos para esse prognóstico. Quem é que pode ser afetado pela demência? Portanto, qualquer um de nós pode ser afetado pela demência, portanto, sabe-se que com o avanço da idade, a probabilidade de se vir a desenvolver demência pode ser maior, com uma frequência maior acima dos 65 anos, mas também se sabe que atinge pessoas de meia idade, nomeadamente dos 40 aos 60 anos, sabendo nós que já existem diagnósticos até mais cedo do que os 40 anos. Portanto, muito poucos, felizmente, mas já existe esta possibilidade e esta prevalência de quadros de demência em idades mais jovens. Mais fatores que podem influenciar: escolaridades mais baixas. Aqui falamos ao nível do desenvolvimento intelectual, portanto, quando nos estamos a referir à escolaridade, estamos a referir mais a esse fator. O sexo feminino acaba por ter maior prevalência deste tipo de quadros, mas também o tipo de ocupação ao longo da nossa vida, o que quer dizer que podemos ter pessoas com escolaridades bastante baixas e não é por isso que vão desenvolver um quadro de demência, porque ao longo da sua vida tiveram uma ocupação realmente que as estimulou muito e que as fez ganhar bastante reserva cognitiva, ok? Vou passar à colega Emília, então, que nos vai falar agora, depois de fazermos este pequeno enquadramento desta diferenciação do envelhecimento normal e da demência. Vamos então falar nos sinais de alerta
para as demências. Emília. Olá, boa tarde a todos. É um gosto muito grande também para mim estar aqui a partilhar hoje um bocadinho convosco aquilo que nós consideramos como fundamental neste caso, que são também os fatores de alerta a que devemos todos, no fundo, e como foi agora partilhado, todos podemos ser afetados e, portanto, todos nós precisamos de facto de estar alerta e perceber que sinais deveremos eventualmente considerar para procurar algum tipo de ajuda, como depois veremos mais à frente no final desta apresentação. Assim sendo, passamos então a falar aqui, vou falar-vos um bocadinho sobre estes ditos sinais de alerta. Então, e um dos primeiros sinais de alerta ao qual estamos geralmente até bastante atentos, porque, tal como foi falado, a demência de Alzheimer é aquela que é mais prevalente na nossa população e, portanto, é bastante comum quando nós falamos sobre demências ou quando nós perguntamos às vezes nas nossas ações o que é que sabe sobre demência, e a maior parte das pessoas começa logo por nos falar de duas coisas e que são dois sinais de alerta efetivamente, e um deles é as perdas de memória, precisamente porque na demência de Alzheimer a perda de memória é logo o primeiro fator a ter em conta e a ficar afetado. Portanto, é a primeira área cognitiva que dá logo sinais de que algum comprometimento se está a instalar. E, portanto, esse é logo um dos primeiros sinais de alerta, portanto, a perda de memória. E esta perda de memória, portanto, podemos verificá-la em diversas pequenas atividades no nosso dia-a-dia. Por exemplo, imaginemos alguém que tem muita facilidade em fixar os nomes das pessoas que acaba de conhecer, ou números de telefone, ou que nunca esquece as atividades que tem para fazer e, de repente, começa-se a dar conta que a pessoa está a deixar de conseguir fazer este tipo de tarefa da mesma forma e que esquece com muita facilidade os nomes, por exemplo, neste caso. Também começar a ter dificuldades em reconhecer caras conhecidas de pessoas com quem vai estando de vez em quando, mas de alguma forma com alguma frequência. Ao mesmo tempo também o ter mais dificuldades, por exemplo, em fazer o processo mental retroativo. O que é que isto quer dizer? Não é? E vou dar aqui um exemplo concreto. Às vezes quando estamos a cozinhar, e acredito que a maior parte das pessoas que nos esteja a ver o faz, às vezes esquecemos um ingrediente ou precisamos imaginemos que o arroz não chega e precisamos de ir buscar mais arroz à despensa. E chegamos à despensa, olhamos para a prateleira e ficamos, ora, eu vinha aqui buscar exatamente o quê? E então aquilo que fazemos geralmente é uma de duas coisas, ou paramos ali 2 minutos para pensar e fazer o tal pensamento retroativo de o que é que eu estava a fazer, em que passo do meu cozinhado é que eu estava, e então recordamos que o que precisamos é o arroz, ou então voltamos para o sítio onde estávamos a cozinhar, para a cozinha, para o fogão, olhamos aquilo que está à nossa volta e rapidamente identificamos aquilo que queremos ir buscar. Ora, quando uma demência se está a instalar, este processo deixa de acontecer desta forma, progressivamente. E, portanto, a pessoa pode chegar à despensa, ficar a olhar, não conseguir fazer o pensamento retroativo e até, eventualmente, ir-se embora para outra divisão, porque, entretanto, esqueceu que estava a cozinhar, depois com eventuais dificuldades que possam estar inerentes a essa situação. Por outro lado, também a pessoa, por exemplo, esquecer atividades que tem para realizar. Imaginemos que tem uma consulta amanhã e a pessoa até partilha com o seu familiar, amanhã vou à consulta, e chega ao dia da consulta e não esquece, e esqueceu-se que tinha essa mesma consulta. Outra questão também, e que é alerta nomeadamente para muitos familiares, é esta questão da repetição frequente da mesma questão.
a todos nós, e especialmente quando estamos em alturas de grande cansaço, é frequente nós perguntarmos várias vezes a mesma coisa a alguém à espera de uma resposta, mas termos a sensação que já fizemos essa pergunta e, portanto, vamos confirmar se realmente a resposta que nós achamos que é a correta. Uma pessoa com demência ou onde se está a instalar uma situação de demência não se recorda de todo de que já fez essa mesma questão e, portanto, como é um assunto eventualmente que a está a preocupar por algum motivo ou que interfere consigo a nível emocional de alguma maneira, a pessoa vai voltar a repetir para conseguir ter a segurança da resposta. E outro sinal também que as pessoas referem muitas vezes tem a ver com a questão de, por exemplo, num mesmo diálogo, a pessoa repetir uma mesma ideia uma vez, passado um bocadinho outra vez, passado outro bocadinho outra vez, não é? E, portanto, estar a repetir sempre o mesmo diálogo, sempre as mesmas ideias e tendo dificuldade em conseguir até mudar de tema ou fazer evoluir a conversa para outro assunto. Depois passamos aqui para um segundo sinal de alerta que tem a ver com a dificuldade em executar tarefas que são familiares para a pessoa, ou seja, tarefas que são do seu dia-a-dia. Não é? Imaginemos alguém que durante toda a sua vida sempre cozinhou, sempre fez, por exemplo, o almoço para os filhos todos os dias e que de repente os filhos começam a notar que cada vez mais há dificuldades e que aquele arroz de pato que era tão saboroso e era maravilhoso, de repente começa a faltar o sal, depois começam a dar conta que não fez o refogado, portanto começa-se a evidenciar aqui algumas dificuldades de gestão da própria tarefa, de sequenciação dos passos da própria tarefa, porque na realidade, e pegando aqui neste exemplo do cozinhar, o cozinhar na realidade é uma tarefa muito complexa, porque se nós pensarmos, a primeira coisa é delinear a emenda que queremos fazer, que pode estar de acordo ou não com o que temos na despensa. Se não estiver de acordo, ainda vamos ter que comprar alimentos e vamos ter que comprar numa determinada proporção, numa determinada quantidade, tendo em conta o número de pessoas que nós vamos ter nessa mesma refeição. Depois é o chegar a casa, é o preparar-se, ter que fazer preparações se assim o existir prévias, caso não o exija, não é? Começar a fazer e mais ou menos para ter um resultado final que é aquele, nós temos que seguir os passos daquela receita daquela maneira, não é? E a pessoa, portanto, isto exige uma capacidade de planeamento, de organização, de raciocínio, de sequenciação, portanto, que envolve aqui, portanto, as funções executivas e que, ao ficarem comprometidas, e muitas vezes nas demências as funções executivas começam a ficar comprometidas logo em fases bastante iniciais e, portanto, a pessoa deixa de conseguir fazer estas tarefas complexas da mesma maneira. Portanto, vão esquecendo também, isto acaba também por envolver a própria memória, ou seja, as nossas funções cognitivas, elas nunca funcionam isoladamente, elas estão sempre todas interconectadas umas com as outras e, portanto, também, se uma pessoa esquece passos, por exemplo, da receita, também não a vai conseguir sequenciar da mesma maneira, não é? Portanto, aqui o envolvimento também da memória nesta execução de tarefas. E por outro lado também, muitas das vezes começa a surgir em muitas pessoas esta questão da perda de iniciativa. Ou seja, e os familiares às vezes reportam-nos um bocadinho isto, que é o meu familiar que era uma pessoa tão ativa, que nunca era preciso dizer que falta isto ou falta aquilo, porque estava sempre atento, fazia sempre tudo, não é? E de repente começa-se a dar conta que a pessoa está mais parada, mais passiva, que não tem a iniciativa de começar a fazer uma determinada tarefa, mas se vier o familiar e lhe disser, olha, será que me podes vir aqui dar uma ajudita e lavar aqui a louça? A pessoa vai e faz a tarefa e tudo bem, mas precisa, no fundo, dessa estimulação, que alguém lhe diga o que é para fazer, porque não consegue ter a iniciativa de sozinha, no fundo, visualizar o que está à sua volta, as circunstâncias e perceber o que é necessário fazer. Portanto, tudo isto aqui envolto neste sinal de alerta, que é de facto a dificuldade de executar tarefas rotineiras. Um terceiro sinal de alerta
tem a ver com as próprias dificuldades em termos da linguagem e da comunicação que a pessoa, aos poucos e poucos, vai começando a manifestar. Mais uma vez, e como também já foi referido, estes sinais de alerta, eles não vão aparecer todos nas mesmas pessoas e da mesma maneira. Não, há pessoas que vão manifestar uns, outras que vão manifestar outros, consoante a própria natureza do quadro demencial que esteja presente. E no caso das dificuldades de linguagem, de facto, há alguns tipos de demência onde eles aparecem logo, se evidenciam muito cedo, como é o caso, por exemplo, da variante de linguagem da demência frontotemporal, e há outras em que, por exemplo, na demência de Alzheimer, ainda se preservam algumas capacidades de linguagem durante bastante tempo. E que dificuldades são estas que nos podem servir de sinais de alerta? E um dos primeiros grandes sinais costuma efetivamente ser as dificuldades em dar o nome às coisas. Ou seja, por exemplo, a pessoa é capaz de querer dizer que quer a garrafa d'água e para isso, ou dizer dá-me ali aquela coisa, não é? E aponta para a garrafa, ou pode, por exemplo, dizer, olha, dá-me ali aquela coisa que é cor-de-rosa, que tem água dentro, para eu beber, que tenho sede, não é? Mas não foi capaz de dizer a palavra garrafa, ok? Ou seja, utilizou aqui um circunlilóquio, mas não foi capaz de nomear a palavra que queria, e aparece muito aquela sensação de querer dizer a palavra estar debaixo da língua, mas haver muita dificuldade em conseguir dizê-la, não é? E isto não acontecer pontualmente, porque a todos nós pontualmente isso acontece, mas ser de facto algo que acontece com muita frequência e que inclusivamente começa a ter uma influência negativa naquilo que são os discursos da pessoa, as conversas, não é? Porque a pessoa está a expressar uma ideia e falta uma palavra, continua a expressar e falta outra palavra, não é? E isto começa de facto a notar-se com alguma frequência. Por outro lado, também, em algumas pessoas começa a surgir dificuldade em compreender aquilo que está a ler, ou seja, numa fase inicial, geralmente as pessoas continuam ainda durante bastante tempo a compreender aquilo que lhes é dito, os diálogos, mas se, por exemplo, se pedir para ler um texto ou se estiver a ler uma notícia ou até um livro, a pessoa começa a deixar de conseguir acompanhar a história, a ter que ler várias vezes a mesma página, por exemplo, para conseguir compreender e mesmo assim tem dificuldade em conseguir acompanhar o fio à meada, como se costuma dizer. E ao longo do tempo, efetivamente, o discurso vai sendo progressivamente mais reduzido, mais escasso, com menos coerência, com frases cada vez mais curtas e um vocabulário cada vez mais simples e também aqui com essa ideia que já falámos há pouco da repetição das ideias várias vezes. E, portanto, outra dificuldade que pode também ser um sinal de alerta é percebermos que a pessoa não está a conseguir expressar, não está a conseguir comunicar da mesma maneira que fazia antes aquilo que são as suas vontades, os seus desejos, as suas emoções, as situações que lhe acontecem no dia-a-dia. Depois passamos aqui então para um quarto sinal de alerta importante e que é efetivamente um daqueles que geralmente nas ações nos sinalizam como estando relacionados com a demência e que está muito relacionado aqui com a questão da desorientação, nomeadamente a desorientação temporal e espacial, sendo que a espacial ganha de facto uma relevância muito grande junto das famílias, porque para muitas famílias, ou seja, enquanto que as perdas de memória, as pequenas perdas de memória, às vezes associa-se, lá está, ao envelhecimento normal, ou a um cansaço, ou um stress, mas se de repente a pessoa se perder, por exemplo, na aldeia, num sítio que lhe é familiar, num trajeto que faz todos os dias, por exemplo, de casa até ao café, aí surge o primeiro grande sinal de alerta para muitas famílias, não é? Que é, mas o que é que se passa? Porque é que o meu familiar se perdeu neste caminho que faz todos os dias, não é? E, portanto, leva de facto muitas famílias a pedir ajuda nestes momentos. Mas há outros sinais, como por exemplo a nível da própria desorientação no tempo, por exemplo a pessoa acordar à meia da noite e ter a percepção de que
são horas de levantar, portanto começar a vestir-se, a tomar o pequeno almoço, portanto a fazer as rotinas da manhã, e ainda é, por exemplo, 1, 2, 3 da manhã. Ou então a própria dificuldade, por exemplo, se a pessoa fizer uma pequena siesta a meio do dia, a dificuldade de perceber que acabou de acordar de tarde e não e achar que acordou de manhã e começar a fazer a meio da tarde as mesmas rotinas do levantar de manhã. Ok? E depois a própria também perda de alguma aqui noção do tempo ou da data, que progressivamente vai sendo mais difícil de perceber, por exemplo, a estação do ano, o dia do mês em que estamos, vai se tornando mais difícil. Claro que para quem, por exemplo, tem os dias todos muito iguais, com tarefas muito rotineiras, e a todos nós às vezes acontece esquecermos se hoje é exatamente dia 3 ou 4, ok? Mas isto é diferente de, por exemplo, estarmos no dia 3 e da pessoa nos dizer que estamos no dia 29. Ok? No dia 29 deste mesmo mês. Portanto, começa a haver de facto este desfazamento em termos de tempo. E depois também há uma outra questão a nível da orientação que tem a ver com a própria orientação pessoal, e muitas das vezes um dos sinais de alerta que aparece aqui também acaba por ser o próprio esquecimento do nome de familiares que lhe são próximos, porque muitas das vezes nem tanto o nome, por exemplo, do cônjuge, ou o nome dos pais, ou o nome dos filhos, mas, por exemplo, a dificuldade em conseguir reter o nome dos netos, ou fazer muitas confusões do nome dos netos, ou, por exemplo, não recordar o nome dos irmãos que até eram pessoas que lhe eram muito próximas, ou dos sobrinhos. Portanto, isto também é um sinal de alerta importante. Outro dos sinais de alerta a que se deve estar atento é também esta questão do juízo crítico ou do discernimento, que começa a diminuir, e com isto leva a que a pessoa comece a tomar decisões que podem efetivamente colocar a pessoa numa situação de perigo. Decisões que possam prejudicar a sua vida ou até a vida daquelas pessoas que lhe estão mais próximas. Ou também, por exemplo, o não conseguir adequar a roupa que está a vestir às condições climatéricas do momento presente, não é? Por exemplo, estarmos agora no verão, não é? Estar bastante calor e a pessoa, por exemplo, andar com camisolas de gola alta de lã, não é? Portanto, e isto muitas das vezes, lá está, para muitas famílias acaba por ser também um dos primeiros sinais de alerta importante. Não é? Que é esta perda desta noção do conseguir adequar a sua roupa, às vezes até o seu comportamento, às circunstâncias em que está. O não perceber, por exemplo, que está a ser enganado por alguém. Ou o não conseguir até reconhecer que está a ter, por exemplo, algum problema de saúde. Imaginemos alguém que está com febre, que eventualmente está a dar sinais de gripe, mas a própria pessoa não conseguir reconhecer que tal está a acontecer consigo. E isto aqui acaba por mover não só aqui as questões das funções executivas, portanto as perdas cognitivas associadas às funções executivas, mas também envolve aqui as próprias perdas a nível das gnosias, que a colega falava há pouco, porque a pessoa começa de facto a dar sinais de que não percebe exatamente o que é que está a acontecer consigo, com o seu corpo, com a sua saúde, e isso obviamente que a prejudica porque a impede de procurar ajuda atempada para algum problema que possa ser emergente na sua vida. E começa-se também, em muitos casos, a ter dificuldades na interpretação, por exemplo, das metáforas, das ironias, dos próprios ditados populares, que são de facto muito populares na nossa cultura, mas que efetivamente requerem um nível de raciocínio e de abstração bastante complexos, bastante elevados, para se conseguirem interpretar. E quando a pessoa começa a de facto ter perdas a nível das funções executivas, o seu raciocínio torna-se muito mais concreto.
Por exemplo, se falarmos daquela ideia, daquele ditado popular do grão a grão enche a galinha ao papo, certamente que todos nós associamos esta ideia no limite à questão da poupança, não é? Do termos alguns cuidados para termos sempre o que precisamos, etc. E alguém que começa a ter perdas a nível do juízo crítico, do seu discernimento, não consegue fazer mais do que a associação desta ideia de pois a galinha vai comendo mais que é para conseguir encher o papo. Ok? Portanto, o raciocínio concreto começa a ser muito mais predominante e muita dificuldade em fazer raciocínios mais complexos que necessitam de cruzar, no fundo, várias variáveis simultaneamente. Passamos então a um sexto sinal de alerta e que tem a ver com as dificuldades em resolver problemas, ou seja, a dificuldade em lidar com pequenos problemas que vão existindo no dia-a-dia, para os quais até eventualmente podem haver várias soluções, mas a pessoa de repente como que fica bloqueada, sem saber exatamente o que é que há de fazer, sem saber que hipóteses há de colocar, não é? Por exemplo, se nos faltar a luz em casa e nós tivermos a noção que lá fora continua a haver eletricidade, nós podemos colocar aqui rapidamente várias hipóteses. Pode ter sido a lâmpada que se fundiu, pode ter sido algum curto-circuito que fez o disjuntor disparar, pode ter sido a ligação de eletricidade do exterior para a casa que tenha tido algum problema e, portanto, nós, ao analisar a situação, começamos aqui a colocar hipóteses, a colocar causas possíveis e vamos à procura de perceber o que é que se passou para resolver o problema. A pessoa que começa a desenvolver um quadro de demência pode efetivamente ficar bloqueada, não conseguir colocar nenhuma das hipóteses, não conseguir perceber exatamente o que se está a passar e até ficar algo confusa com a situação e especialmente com essa sensação de incapacidade que efetivamente pode começar a sentir por não conseguir resolver essa situação. Mas esta dificuldade em resolver problemas também se pode espelhar noutras situações, como por exemplo a própria questão da gestão do dinheiro e do seu orçamento familiar, dificuldades em realizar cálculos e até mesmo o próprio esquecer o significado do dinheiro. E o que é que isto significa aqui? Por exemplo, ir à mercearia com 10 cêntimos, tendo a ideia de que com 10 cêntimos compra 1 quilo de arroz e que ainda lhe tem que dar troco. Ok? Portanto, esta dificuldade em significar e tudo aquilo que depois vai acarretar a nível da sua própria gestão do dia-a-dia. Passamos depois aqui também a um sétimo sinal de alerta importante ter em conta, que é quando se começa a ver que a pessoa troca as coisas de lugar. Mas não é aquela troca de lugar do género, chegamos a casa carregados com os sacos das compras e em vez de colocarmos a chave no sítio habitual perto da porta, entretanto fomos à cozinha e deixámos lá as chaves pousadas na mesa. Não, aqui estamos a falar de outro tipo de trocas, como por exemplo, uns chinelos dentro do frigorífico, um relógio dentro do micro-ondas. Portanto, a comida em vez de ser conservada, imaginemos no frigorífico, ser colocada dentro da máquina de lavar, portanto, o trocar as coisas e o colocar as coisas em locais muito estranhos é de facto um sinal de alerta importante. Para além disso, outro sinal que também pode ser importante é a pessoa não se recordar de repente do sítio normal de determinados objetos na sua casa, não é? Imaginemos a pessoa que entra na cozinha para ir buscar um copo e que de repente fica bloqueada sem saber onde é que poderá estar o copo, quando os copos sempre estiveram ali naquele armário da direita. Ou até o não conseguir fazer o tal pensamento retroativo que lhe permite, por exemplo, naquilo que eu disse há bocadinho do encontrar as chaves, que lhe permite encontrar alguma coisa, não é? Imaginemos que, ok, eu entrei com as compras, abandonei as chaves num sítio incorreto, mas quando entretanto preciso de sair de casa, vou fazer o raciocínio retroativo, vou pensar, ok, as chaves não estão aqui, eu quando entrei em casa passei aqui, ali, acolá, e vou ver esses sítios e acabo por encontrar a chave num deles, ok? A pessoa começa a ter comprometimentos cognitivos, deixa de conseguir, como já falámos, fazer este processo e, portanto, torna-se mais complexo encontrar aquilo que precisa e depois pode acontecer que até se esquece daquilo que precisa, etc., com consequências que isso pode trazer. Passamos então aqui
a um 8º sinal importante e que tem a ver precisamente com aquilo que são as mudanças de comportamento ou de humor repentinas na pessoa. Portanto, imaginemos alguém que tinha um determinado comportamento, uma determinada conduta e que de repente começa como que a mudar, não é? E essa mudança pode, por exemplo, a pessoa passar a ser mais impulsiva, de facto ter comportamentos como que sem o seu filtro social habitual. Ou começar de facto a mostrar muitos quadros de confusão, muitas ideias irrealistas e delírios, por exemplo, como a colega já falou, de roubo ou até de ciúme. E, portanto, sempre que existem estas mudanças de comportamento que não eram frequentes, ou até quando a pessoa começa a ter uma certa labilidade emocional, que é tão depressa está muito, muito bem, muito sorridente, muito contente, como de repente, de um momento para o outro, por exemplo, está muito triste e chora, isto é sinal que alguma coisa se passa com a pessoa e que é preciso perceber o que é. E pode efetivamente ser um sinal de alerta de que uma demência se está a instalar, e eventualmente até uma demência, como a colega falou, frontotemporal, que afeta logo muito desde o início e muito antes até de afetar funções cognitivas, começa por afetar muito esta questão do comportamento, da personalidade da pessoa. Passamos então para aqui mais um nono sinal de alerta de que temos que ter em conta, e que podem ser as dificuldades em perceber as imagens visuais e também as relações espaciais, por exemplo, entre os objetos. As dificuldades em reconhecer, como a colega falou há bocado, relacionadas aqui com as gnosias, de perceber as cores, os contrastes, as distâncias entre os objetos, as formas, a posição relativa de um objeto em relação ao outro, e isto começa a comprometer a própria maneira como a pessoa compreende a realidade à sua volta e faz com que se comece a comportar também de uma maneira diferente perante aquilo que está à sua volta. Porque começa a surgir dificuldade em reconhecer, em diferenciar os próprios objetos, os lugares, até a própria casa. Só para terem uma noção, uma das afetações que surge, e imaginemos todos aqui várias imagens, por exemplo, a letra A manuscrita, a letra O, um 0, uma espiralzinha, uma flor, um caracol. Tudo isto, se nós pensarmos, tem uma base, que é a imagem do círculo, não é? Algo redondo. E a pessoa pode olhar para todos estes sinais que são diferentes e reconhecer apenas neles todos o redondo, o círculo, e não as especificidades que os tornam diferentes. E então é como se tudo fosse igual. E isto acontece até e interfere muito no próprio reconhecimento e diferenciação das nossas caras, não é? E daí às vezes a pessoa ficar muito confusa relativamente em quem é esta pessoa ou quem é aquela, porque os traços que nos diferenciam e que são traços sublimes, não é? Do tamanho dos nossos olhos, de ser mais puxadinho ou não, do nariz, etc. Estas pequeninas nuances que nos diferenciam começam a ser cada vez reconhecidas como mais iguais pela própria pessoa com demência, e daí essas dificuldades. E depois esta questão da dificuldade de perceber as relações espaciais vai também começar a ter um grande impacto na questão da condução, que se vai tornando, de facto, cada vez mais dificultada, cada vez com mais erros, com mais desatenções, e que na realidade pode ser uma manifestação de que uma demência se está a instalar. E aqui um 10º sinal de alerta importante a termos em conta, e que em muitos casos, e mesmo muitos, acaba por ser um dos primeiros e que não se dá conta, porque é muito subtil, que é esta questão da pessoa começar a afastar-se, começar a deixar de fazer trabalhos, atividades sociais que gostava de fazer, os seus hobbies, que ao longo de toda a vida sempre fez, e de repente começa-se a afastar. Hoje não vou porque me dói o joelho, hoje não vou porque estão nuvens no céu, hoje não vou porque estou muito cansado, hoje não vou porque chegou a minha filha que veio de longe, ou seja, sempre uma desculpa,
sempre uma desculpa para deixar de participar. E isto muitas das vezes é o reflexo das dificuldades, por exemplo, de compreensão da linguagem, não é? Porque a pessoa não quer estar num ambiente social porque já tem dificuldades em acompanhar as conversas, mas não quer dar, no fundo, parte fraca, não é? Ou, por exemplo, não se querer expor a estarem-lhe a perguntar coisas sobre as quais ela já não tem bem a certeza das respostas e então prefere começar a afastar-se, estar mais isolado, estar mais no seu canto, e todos nós sabemos que em qualquer fase da vida e em qualquer estado de saúde, o isolamento é sempre um agravante, não só da própria saúde física, mas da saúde psíquica, e portanto isto é fundamental. As pessoas com demência, seja em que estadio for, precisam do contacto com outras pessoas, precisam de socializar, e a própria participação, a própria ocupação é um dos fatores que interfere positivamente naquilo que pode ser a progressão de uma demência. Portanto, quanto mais estimulado também a nível social, a nível de participação, de ocupação, a pessoa estiver, melhor também conseguirá manter aquilo que são as capacidades cognitivas existentes ainda e também as próprias capacidades funcionais e relacionais. E, portanto, se calhar alguns de vós, porque se identificaram com um ou outro aspecto que eu referi, estão a ficar preocupados. Mas atenção, nós, para percebermos se algum destes sinais pode efetivamente configurar um sinal de alerta, devemos não esquecer que temos que ter em consideração como é que era a pessoa antes. Por exemplo, a pessoa sempre foi uma pessoa desconfiada e agora está a ser um bocadinho mais desconfiada? Se calhar pode não ser um sinal de alerta. Okay? Ou como é que era a funcionalidade da pessoa? A pessoa nunca conseguiu aprender a cozinhar? Então, será que os seus erros agora na cozinha não se devem a isso? Ou, por exemplo, será que aquela pessoa antes tinha uma boa memória? E já me aconteceu uma situação de estar com uma pessoa que efetivamente, em termos da sua memória verbal, ela não conseguia fixar muitas palavras. Não conseguia repetir propriamente palavras ou letras de música, no entanto, conseguia fazer a sua vida normal e, por exemplo, a sua memória visual era muito boa, ok? Mas, portanto, nós não temos todos, nem temos que ter todos as mesmas capacidades intelectuais e, portanto, temos que levar sempre isso em consideração. Ok, esta perda de memória já era algo que a pessoa manifestava desde sempre ou é uma coisa recente e que contrasta com aquilo que a pessoa manifestava antes? Portanto, isto é preciso ter em conta. Depois é preciso também compreender e perceber se houve alguma mudança muito recente na vida da pessoa, porque nós também sabemos da nossa experiência e da literatura que mudanças repentinas na vida de alguém, nomeadamente com uma idade mais avançada, pode efetivamente levar à progressão da demência, que já lá estava, mas que de alguma maneira estava camuflada e que de repente começa-se a fazer notar com mais veemência. Okay? Estamos a falar de situações como, por exemplo, a perda do cônjuge ou de um familiar muito próximo, um internamento hospitalar, uma mudança de casa por algum motivo, portanto, mudanças muito bruscas e pouco preparadas podem efetivamente afetar bastante a pessoa. Poderá efetivamente depois tratar-se de uma questão eventualmente de uma demência ou não, poderá ser aqui um estado transitório relacionado com a sua própria emocionalidade e que depois de algum tempo, quando as coisas acalmam, quando se estabilizam, a pessoa volta ao seu normal, dito assim. E depois também termos em conta, como eu já referi há bocado, a frequência dos comportamentos, porque lá está. A todos nós às vezes acontece um esquecimento, por exemplo, esquecer de pagar uma conta, pode acontecer, mas coisas sistemáticas, por exemplo, alguém que viveu numa casa de renda toda a sua vida e que de repente deixa de, ou esquece-se vários meses seguidos de pagar a renda da casa, pode ser algo preocupante, ok? Portanto, esta questão da frequência devemos ter sempre em conta. Portanto, e resumindo e diferenciando só aqui um bocadinho, de facto, o que é o normal e o que é que pode ser patológico e sinal de uma demência, de facto, às vezes todos tomamos más decisões, mas não ser capaz de as tomar ou estar sempre a tomar decisões erradas e que prejudicam,
pode ser um sinal. Não saber exatamente que dia é agora, mas daqui a nada lembrarmos, é diferente de estarmos no verão e de afirmarmos que é inverno. Não nos lembrarmos de uma palavra do momento, pode acontecer a todos nós, mas isto estar a acontecer agora e daqui a 5 minutos e daqui a 10 minutos deve levar-nos a ficar preocupados. Perder alguma coisa de vez em quando, até às vezes de vez em quando estamos muito cansados, colocar qualquer coisa num sítio não habitual, pode acontecer, não é? Mas colocar sistematicamente coisas em sítios sui generis já é estranho. Por exemplo, não calcular às vezes muito bem a quantidade do arroz, ser um bocadinho mais, um bocadinho a menos, é completamente diferente de cozinhar 2 kg de arroz para um almoço para 2 pessoas, ok? Portanto, falamos destas ordens de diferenciação, não é? Esquecer o sal num omelete, quantas vezes já não aconteceu a alguns de nós? É completamente diferente de fazer um arroz de pato sem colocar o arroz, por exemplo. Não nos lembrar do nome de alguém que não vemos há imensos meses porque está no estrangeiro, não é assim tão incomum, mas é incomum não nos lembrarmos do nome da nossa vizinha com quem estamos todos os dias, por exemplo. Portanto, toda esta ordem de grandeza nos vai também dando pistas, efetivamente, se um comportamento pode ser um sinal de alerta para uma demência ou apenas algo que acontece com o nosso próprio envelhecimento normal. Ok? E assim passo agora a palavra à Sandrina para nos falar aqui desta questão muito importante que é a ligação que tudo isto tem com a questão do diagnóstico precoce. Ora, então, depois de percebermos aqui os alertas, não é? Portanto, quando é que devemos ficar alerta, quando é que um sintoma pode querer dizer algo mais do que apenas e só um envelhecimento normal, nós devemos realmente procurar ajuda. E, portanto, procurar ajuda para perceber se esta nossa suspeita é representativa ou não. Portanto, um diagnóstico precoce em demência representa uma intervenção muito mais precoce também. E então, mesmo que não possamos curar a demência, podemos retardar significativamente a sua evolução. Sabendo nós de que quanto mais cedo intervirmos, não é? Portanto, nesta evolução da demência, muito melhor será o prognóstico da demência em si e mais qualidade de vida a pessoa terá e os seus familiares terão, mesmo dentro deste quadro. Portanto, manter por mais tempo as capacidades inalteradas, portanto, travar a evolução da demência, não só, mas também organizar um plano de cuidados e uma intervenção, portanto, a longo prazo. O facto de nós sabermos, nós termos a possibilidade de perceber o que está a acontecer connosco, pode realmente ajudar-nos a tomar algumas decisões importantes a longo prazo. Portanto, o que é que nós temos a possibilidade de referenciar quais são as atividades que nós queremos realizar, quais são os desejos que ainda queremos realizar, os sonhos da nossa vida que temos por cumprir, o decidir quem é que eu quero que tome conta de mim, portanto, quem é que eu quero que seja o meu futuro tutor quando eu já não puder responder por mim, portanto, a pessoa da minha confiança que vai responder por mim nesta situação, a possibilidade de se poder realizar o testamento vital, a possibilidade da institucionalização, portanto, eu quero ser institucionalizada neste determinado local ou não, portanto, prefiro ir para outro local, outra instituição. Organizar contas bancárias, também ao nível de bens e de serviços e fazer o próprio testamento destes bens e destes serviços. A intervenção farmacológica e não farmacológica, portanto, a possibilidade deste retardamento, tanto ao nível medicamentoso como ao nível das diferentes possíveis terapias complementares que posso usufruir. No fundo, a adaptação não só da pessoa a este diagnóstico, mas também da própria família
a este diagnóstico que não é fácil de lidar, mas que é possível aprender e a manter o bem-estar e a qualidade de vida de todas as pessoas que envolvem a pessoa com um diagnóstico. Como é que devemos fazer isto no caso de sinais e sintomas suspeitos? Muitas das vezes, e aquilo que se assiste ainda hoje, é que a pessoa, como pudemos ver ainda há pouco, muitas das vezes não tem esta consciência, portanto, muitas das vezes não é a própria pessoa que procura ajuda, pode ser, mas muitas das vezes não é, por esta dificuldade em reconhecer as suas próprias alterações, portanto, todos estes sintomas. Então, se percebermos que existem estes sinais, estes sintomas que falámos ainda há pouco, é importante recorrer a um profissional de saúde. E, portanto, o profissional de saúde, muitas das vezes, em primeira linha, pode ser o médico de família, portanto, o técnico mais próximo de nós, mas também a neurologia, portanto, a psiquiatria, portanto, todos eles têm o seu papel importante neste diagnóstico precoce. Quanto mais cedo e assim que recorrermos a este profissional de saúde, a ideia realmente é haver, e para fazer o próprio diagnóstico diferencial, porque às vezes não quer dizer que tenhamos e que soframos deste tipo de problemas, podemos estar a sofrer de outro tipo de problemas que nem tenham nada a ver com demência, mas é importante fazer este diagnóstico precoce para que desta forma possamos tratar o problema em questão. Portanto, é feita uma avaliação integral da pessoa para determinar realmente a irreversibilidade deste tipo de problemas, ou mesmo no caso das demências, portanto, quando estamos a falar de demências secundárias que têm tratamento, portanto, que há a possibilidade de haver tratamento para elas, portanto, esta determinação da sua irreversibilidade, a análise das capacidades que a pessoa tem, portanto, que a pessoa tem preservadas, quais são as áreas comprometidas para podermos depois estabelecer um plano de intervenção junto da pessoa, o despiste de outras doenças, como já falámos, a avaliação das necessidades da pessoa, seja ao nível psicológico, social ou de recursos que sejam necessários, a informação acerca do possível prognóstico, como temos vindo a falar, o aconselhamento e o suporte às famílias, aos cuidadores diretos e indiretos da pessoa, também o acesso às terapêuticas, tanto ao nível farmacológico como ao nível das terapias complementares, a sua eficácia e o seu apoio serão muito mais benéficos quanto mais cedo houver este diagnóstico precoce, e também a possibilidade da participação da pessoa em estudos clínicos e investigações que muitas das vezes só são possíveis em estadios muito precoces da doença, portanto, no início deste diagnóstico, e a possibilidade então de participar desses estudos clínicos e destas novas possíveis terapias que possam estar a ser implementadas no momento. Portanto, é muito importante o reconhecer estes sinais realmente para que esta qualidade de vida se mantenha o mais possível e o melhor possível, e é possível fazê-lo realmente com esta linha de intervenção que acabámos de ver. O mais importante da vida, e esta é uma frase que nós gostamos particularmente, porque o mais importante da vida não é a situação em que nós estamos no momento, mas sim a direção para a qual nos movemos. E, portanto, podemos fazer a diferença se realmente dermos um passo em frente, frente a estes sinais e sintomas de alerta que nos devem alertar para a nossa vida e, portanto, para continuarmos a nossa vida com qualidade. Deixo alguns contactos do Centro de Apoio ao Alzheimer de Viseu. Estamos disponíveis para questões, se quiserem colocar. Não sei se, entretanto, houve algum comentário. Não consegui acompanhar muito bem os comentários, mas desde já agradeço a vossa atenção.
Eu agradeço também a comunicação das colegas, da doutora Sandrina e da doutora Emília. Temos aqui um comentário, alguns comentários de agradecimento e a dar os parabéns pela vossa comunicação. E temos também um comentário relativamente à questão do diagnóstico da Regina Alencar, que diz, perfeito, vou até colocar, perfeito o paciente quando consciente do diagnóstico e a adesão ao tratamento é maior. Não sei se eventualmente quererão comentar esta nota e este comentário da Regina Alencar, comentário esse que agradecemos. Sim. Eu posso falar e depois a Emília, claro que também pode dar a opinião dela. É claro que quando o paciente está consciente realmente do seu diagnóstico e quer saber o seu diagnóstico, a intervenção será muito mais facilitada. No entanto, nestas situações nós temos mesmo que perceber uma coisa muito importante, que é se o paciente quer saber o diagnóstico que tem. Não é? Portanto, isto é importante termos em conta. É claro que em todas as intervenções a adesão do paciente, o querer participar, o querer seguir o tratamento será sempre, como é óbvio, uma mais-valia, mas muitas das vezes ele não necessita de saber o diagnóstico se não o quiser saber. Está bem? Portanto, não é uma obrigatoriedade. Portanto, basta que ele esteja disponível e queira participar e perceba que é importante para ele e, portanto, e que lhe traz bem-estar. Okay? Emília, não sei se queres acrescentar. Sim, quero acrescentar também aqui algo que é muito importante, que é muitas das vezes, e porque este é um diagnóstico obviamente difícil e que porque tem-se logo a ideia aqui de uma progressão, mas o facto é que até chegar a uma fase eventualmente muito avançada, há muito caminho a percorrer e muito caminho dentro do bem-estar. E muitas das vezes a pessoa, mesmo que eventualmente não queira saber um diagnóstico, ela pode querer falar sobre o assunto, pode querer partilhar, pode querer expressar as dificuldades que está a sentir, a emoção negativa que está a sentir por essas mesmas limitações e, portanto, também é bom que nós, enquanto sociedade, estejamos preparados, capacitados e percebermos que precisamos dar espaço também à pessoa para se expressar. Ok? Ainda que isso possa ser algo difícil, porque obviamente nos confronta sempre a todos nós com eventual possibilidade, mas é importante falar sobre isto, porque quando falamos, de facto, retiramos o estigma e ao mesmo tempo estamos a promover essa maior adesão a um tratamento. Não é? A fazer qualquer coisa, mas depois também é importante outra coisa que é, especialmente nas fases iniciais, como se alertava há bocadinho, a pessoa ainda tem bastante juízo crítico, portanto a pessoa ainda tem a capacidade de expressar o seu livre-arbítrio e, portanto, o diagnóstico precoce dá essa possibilidade do livre-arbítrio, da pessoa fazer escolhas, a tal escolha de querer saber o diagnóstico ou não, de querer potenciar questões de bem-estar na sua vida ou não, e isso deve ser respeitado. A pessoa precisa de ser ouvida, de ter esse espaço, ter esse palco dentro também da família e da sua própria comunidade, para que precisamente também quem está ao seu lado e a vai apoiar, conseguir ter a noção do que é que mais bem-estar lhe pode proporcionar e daquilo que a pessoa quer ou não quer. E esta questão do livre-arbítrio e do podermos ir a esse encontro daquilo que a pessoa quer ou não quer é muitíssimo importante. Eu acrescentaria que é preciso normalizar este problema de saúde, não é? Porque no fundo é um problema de saúde, ok? E muitas pessoas, como nós vimos inicialmente, vivem com este problema de saúde. Então acho que está no tempo realmente nós normalizarmos, porque com isso já estaremos realmente a trabalhar no bem-estar da pessoa, na qualidade de vida da pessoa, mas não só da pessoa, portanto, todos os que envolvem a pessoa em questão que tem um diagnóstico, ok? Normalizar. Muito obrigado, Sandrina e Emília. E estamos aqui dentro do nosso tempo, que estava programado cerca de 1h30. Portanto, estamos com 1h28 minutos e 53, 54, 55 segundos. Muito obrigado pela vossa comunicação
que é de facto importante. Os sinais de alerta são fundamentais, devemos estar todos atentos a eles e exatamente por isso nós escolhemos este tema como tema forte para este mês mundial de doença de Alzheimer, que tem como mote da campanha conhecer a demência, conhecer a doença de Alzheimer. E nós vamos também agora, temos que nos encaminhar para, com muito gosto, que é também uma motivação muito grande que temos, porque também ainda eu fui o único que já viu um bocadinho da exposição, mas estou curioso de a ver agora devidamente terminada. Vamos também agora às 17 horas para a inauguração da exposição, exatamente sobre os sinais de alerta para a doença de Alzheimer e outras demências. E, obviamente, quem estiver por Viseu, ou quem não estiver, mas decida passear um pouco e vir a Viseu, que é de facto uma boa cidade para viver, nós gostamos de cá estar, aproveite para ir à Quinta da Cruz e faça a visita a esta exposição que estará patente na Quinta da Cruz até ao final deste mês. Podem também acompanhar todas as atividades que temos planeadas através do link que ainda agora partilhei, mas podem também consultar no site do município ou no site das Obras Sociais em www.obrassociaisviseu.pt. Muito obrigado a todos e a todas por terem estado connosco. Os conteúdos que agora que acabamos no fundo, de ter aqui com esta transmissão em direto, vão ficar também disponíveis, quer nas nossas páginas de Facebook do Centro para Alzheimer Viseu, do grupo Obras Sociais Viseu e também no nosso canal do YouTube, que ainda é um canal muito humilde, tem muito poucas pessoas a subscrevê-lo e fica também aqui o desafio para que o subscrevam e possam estar atualizadas com todas as iniciativas que fazemos, não só, mas também do Centro para Alzheimer Viseu, mas dentro daquilo que é a nossa intervenção social e comunitária, que é para isso que trabalhamos todos os dias, para podermos ser e queremos ser um parceiro de referência naquilo que é a intervenção social e comunitária na nossa comunidade e para a nossa comunidade. Uma boa tarde e bom fim de semana.